Ezequiel capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até que o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: esta água corre para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis, e tudo viverá. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Junto a ele se acharam pescadores desde En-Gedi a En-Egraim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muita espécie, como peixes do grande mar, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pela água que sai do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Nós parece que estamos cansados, né? Eu particularmente estou, mas nota-se também que os irmãos, alguns estão cansados. Queridos, eu tenho uma dificuldade enorme de pregar na igreja que eu sou pastor. Eu tenho facilidade às terças-feiras e eu gosto de ministrar à terça-feira, e eu sinto liberdade de ministrar nas terça-feiras. Mas todas as igrejas que eu pastoreei, quando eu tenho que pregar no final de semana, ainda que eu sei que é a minha responsabilidade, as minhas pernas tremem, as coisas fogem da mente, e eu fico com uma ansiedade terrível. E desde que o Juninho falou para que eu ministrasse, eu tenho estado numa profunda ansiedade sobre o que falar. E foi hoje, na reunião de obreiros, quando eu estava na sala da Itadima, que é a sala da escola teológica, eu estava ali dizendo: Deus tenha misericórdia, eu não sei o que falar. Quando o Senhor me lembrou desse texto, Ezequiel capítulo 47. É um texto profético.
Ezequiel, ele está numa visão. E nesta visão, Deus o leva para o templo. Quando Ezequiel está profetizando, ele está no cativeiro em Babilônia. Não tem mais templo. O templo havia sido destruído pelos caldeus no ano 586. Então esse templo que ele vê é o templo provavelmente que vai estar estabelecido no milênio, que será construído no período da grande tribulação. É o templo aonde o anticristo vai querer se assentar para ser adorado. Deus leva então Ezequiel ao futuro, não apenas ao futuro dele, mas também ao nosso futuro. E quando ele olha para o templo, ele vai ver que debaixo da soleira da entrada do templo sai uma água. E ele vai contemplar que esta água vai se tornar um grande rio. A Bíblia diz que esse ser angelical que está falando com Ezequiel, ele chama Ezequiel para entrar nessas águas. E conforme vai aumentando a medida que aquele homem mede, se nota que vai multiplicando e aumentando a quantidade de água. Quando ele começa a andar na água, a Bíblia diz que aquele varão mediu 500 metros. E ele andou naquele 500 metros. E diz que a água dava apenas no seu tornozelo. E mediu mais 500 metros. E ele diz então que quando mediu mais 500, agora 1000 metros, a água já está batendo no seu joelho. Aquele homem então mede mais 500 metros, agora 1500 metros, 1,5 km. A água agora já está batendo na sua cintura. E quando aquele ser angelical mede pela quarta e última vez mais 500 metros, diz então que já é impossível andar naquelas águas, porque já atingiu uma profundidade que a água já o encobriu. Então ele tem que nadar, ele tem que dar braçadas. Então nota que em 2000 metros, aquela água que saía debaixo da soleira da entrada do templo se tornou num grande rio. Todos os rios que nós conhecemos, os grandes rios, eles são grandes porque tem os afluentes, tem outros rios que lançam a sua água naquele rio principal, e por isso ele é muito grande. Mas esse rio não tem afluente, não tem outros rios lançando água nele, não. Ele é um rio único, ele é um rio que nasce debaixo do altar, é um rio que ele se torna conhecido e visto a partir da entrada do templo. E Ezequiel, ele vai ouvir daquele ser angelical que esta água não é uma água qualquer. Esta água não é apenas H2O. Esta água é uma água poderosa, é uma água curadora. E ele diz que por onde essa água vai passando, ela vai curando. O versículo 9 diz que os seres vivos começam a povoar este rio por onde ele passa. Nota bem que ele vê um rio iniciando, e conforme esse rio vai correndo, e conforme esse rio vai aumentando, ele começa a produzir animais aquáticos, começam a surgir dentro da água peixes em grande quantidade. Me parece até que eu me lembro de Gênesis,
quando Deus ordenou que as águas começassem a produzir e começaram a nascer os peixes. Então essa água, ela não é apenas curadora, é uma água também criadora, porque por onde ela passa, animais aquáticos começam a nascer. Mas diz ainda a Bíblia que este rio, ele vai chegar no Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto tem esse nome porque a quantidade de sal lá é muito grande. Ali não tem vida, ali não tem peixe. Você sabe que o melhor lugar para você nadar é o Mar Morto, porque ali ninguém morre afogado. Quando você entra nas águas e você deita nas águas, a concentração de sal é tão grande que você flutua na água, você fica boiando sobre as águas. Tanto é, a minha expectativa é um dia ir para Israel, conhecer Israel. É o lugar turístico. Todo mundo que vai para Israel, ele quer entrar no Mar Morto para ter essa experiência de ficar boiando nas águas sem ter nenhum trabalho. Mas diz a Bíblia que essa água chega no Mar Morto e o Mar Morto é curado. Ela se torna água doce e começa então a surgir muito peixe também ali no Mar Morto. Diz a Bíblia também que esse rio vai passando e os desertos começam a produzir. Onde esse rio passa, as areias começam a nascer ali palmeiras, vegetação. Então esse rio é um rio curador, esse rio é um rio criador, esse rio é um rio que produz. E o texto diz ainda que onde esse rio chega, se tiver enfermidade, doença, bactéria, alguma coisa nociva, aonde essa água toca, essa água cura. Interessante, quando Deus me trouxe isso, é que esse rio, em 2 quilômetros, se transformou num rio tão profundo que tem que nadar. E também esse rio é um rio criador, é um rio curador, é um rio que produz, é um rio que dá peixe, é um rio onde os pescadores querem nadar, quer pescar. Mas tem um porém. Versículo 2 diz assim, que quando esta água sai debaixo da soleira, eis que a água borbulhava do lado direito. Eu vou explicar isso para você. Sabe quando você pega uma garrafa cheia de 2 litros, e quando você inclina para a água descer, não começa a fazer um barulho bru, 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 da água descendo na quantidade pequena, e faz o barulho por causa do ar. Quando o texto diz que a água borbulhava, é isso que está dizendo, que aquele rio tão grande, tão profundo e tão poderoso, ele nasce de algo tão simples, de algo tão pequeno, de algo tão humilde. Ezequiel está mostrando o tamanho do rio, a profundidade do rio, o poder do rio, mas ele não esquece também de nos falar que o nascimento do rio é tão pequenininho. É como uma água saindo de dentro de uma garrafa. É como uma água borbulhando ao sair de uma garrafa cujo gargalo é fino. É algo tão simples, é algo tão humilde, é algo tão pequeno, mas que produz algo grande, profundo e poderoso. Quando o Espírito Santo ministrou meu coração nessa tarde, ou na parte da manhã lá em Alterosa, Deus me trouxe à memória tantas as coisas que Ele faz começar tão pequeno, mas que atinge um tamanho extraordinário. Ele me lembrou de Abraão, o pai da grande nação, mas que era casado com uma mulher estéril e que já tinha 75 anos. Um velho,
uma mulher velha, que não podia mais produzir e gerar, mas que Deus diz: eu te farei pai de uma grande nação. Deus me lembrou de Davi, o grande rei de Israel, o maior de todos, respeitado, reverenciado. O seu nome entrou na história como um reino, quando as pessoas não tinham necessidade, todo mundo era próspero. E diz que o Messias viria e veio da casa de Davi, mas lá na sua infância, na sua chamada, era um menino de semblante gentil, ruivo, mas desprezado pelos irmãos, desprezado pelo pai, vivendo no pasto, cuidando de ovelha. Mas Deus pega aquele menino e diz para os grandes: ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. E quando Davi chegou, o azeite caiu sobre a sua cabeça, e ele se tornou o maior rei de Israel, sobre quem Deus diz: nunca faltará alguém que senta no seu trono. Deus prometeu para Davi uma posteridade tão grande, que o reino dele seria um reino eterno, cumprido em Cristo Jesus. Quando eu li esse texto, quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração, o Senhor me lembrou do nascimento de Jesus Cristo, tão humilde, tão simples, tão pequeno, nascendo numa manjedoura, perto de animais, num lugar fédido, num lugar que ninguém queria dormir, mas nasceu, cresceu em Nazaré, uma cidade desprezada, que a turma dizia: pode vir alguma coisa de Nazaré. Começou o seu ministério com pescadores, homens muitas vezes rejeitados, pregou entre os pobres, morreu numa cruz, mas há 2000 anos nós estamos falando desse Salvador, de um início tão humilde, mas que vai estabelecer o seu reino para todo sempre. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração quando eu aqui peguei a Bíblia para começar a falar, porque eu não sabia qual seria a conclusão da mensagem. Mas o Espírito Santo me disse: este rio, ele só cresceu, ele só é poderoso porque ele começou na minha casa, na minha presença. O Espírito Santo me ministra: você pode ser o menor, você pode ser o mais pobre, você pode ser o mais simples, você pode ser o menos afinado, você pode ser o que tem menos conhecimento, mas se você permanecer na casa dele, na presença dele, diante dele, aquilo que ele vai fazer, ninguém poderá contar, porque se Deus é poderoso. Eu sinto o Espírito Santo ministrando ao meu coração aqui nesta noite. Quem sabe você está dizendo: não, eu não posso ficar aqui, aqui não é o meu lugar, eu quero coisa grande. Não, você não vai alcançar nada grande lá fora, você vai alcançar a grandeza de Deus na tua vida, é sendo plantado na casa do Senhor, é vivendo para Ele. A Bíblia diz: não desprezeis o dia das coisas pequenas. E muitas vezes nós olhamos para nós e nós almejamos algo tão grande, e nós achamos que vamos alcançar as coisas grandes lá fora. É tendo um relacionamento de amizade com pessoas poderosas, é tendo um relacionamento social com pessoas que podem nos fazer crescer, que
pode nos colocar no alto e nós nos enganamos. Quantos abandonaram a casa de Deus? Quantas pessoas que nós conhecíamos, que cantavam lindamente e Deus operava, e eles acharam que este lugar é muito pequeno para a glória que eles procuravam, para o talento que eles tinham, e eles foram para o mundo, se envolveram em tantas coisas, e hoje estão afundados em drogas, estão afundados numa vida depravada, porque longe de Deus não há glória, longe de Deus não há crescimento, longe de Deus não há poder, longe de Deus não há unção, longe de Deus não há graça. O nascimento do rio é tão humilde, mas está nascendo na casa de Deus. Eu sempre lembro, me permita mais uma vez lembrar disso. Eu lembro daquele Saulo de 16 anos, magrelo, falando errado, e as pessoas zombando. Eu lembro da família pobre que eu nasci. Eu lembro do meu pai sofrendo, minha mãe sofrendo para sustentar 5 filhos e pagando aluguel. Mas eu lembro quando Deus falou comigo, dizendo: não te chamei porque tu sabes falar, mas eu te chamei e eu te levarei, e muitos se converterão, porque a glória sempre será minha, diz o Senhor. É em vasos de barro que o Espírito Santo derrama a sua glória. É em vasos humildes que o Senhor manifesta o seu poder. É em pessoas que dizem: eu não sou, que Deus diz: tu serás. É em pessoas que, apesar de toda a adversidade, de toda a luta, de todo o impedimento que surge na vida dele, ele está rastejando, mas ele está dizendo: é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que vai me exaltar, é esse Deus que vai me levantar, e ainda que eu não tenha nada neste mundo, mas eu tenho um céu para morar. Muitos se vendem por aplausos e por fama. Muitos se trocam a salvação por uma glória humana. Eu lembro um hino da Fernanda Brum que dizia: eu quero estar na fenda da rocha. O aplauso, a fama não vai me comprar. Eu quero estar na fenda da rocha. E Deus tem uma fenda para esconder cada um de nós, para revelar sua glória para nós. E aquilo que hoje é tão humilde, daqui a um tempo terá a glória de Deus refletido na sua vida. Jesus vem tão humilde. Mas eu gosto quando eu leio o Evangelho de João, que apesar de toda a humildade dele, de andar com pessoas humildes, mas João diz: e vimos nele a glória do Pai. Você pode não ter as melhores roupas, você pode não ter o que outros têm no mundo, mas se você tiver Cristo na tua vida, você terá tudo. A geração de hoje procura a glória humana, o crescimento no mundo. Nós estamos com um grupo de jovens que estão aqui, apesar de toda a luta que enfrenta, de toda a tentação, apesar de toda a crítica, apesar de toda a desconfiança, estão aqui. Talvez não tenha nenhum milionário entre nós,
Mas nós temos aquilo que é muito mais rico que o ouro e a prata. E aquilo que Pedro e João, humildemente supino ao trono, vai dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que é mais poderoso do que a prata e o ouro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe por que eu choro? Porque eu sinto essa certeza no meu coração. A certeza que você não precisa de nada mais, a não ser a presença dEle, para operar o milagre na tua vida e operar aquilo que você precisa. Você diz: pastor, não, eu preciso de algo muito mais forte e poderoso. Porque o Espírito Santo fala para mim aqui. A tua semana, eu disse ontem, Senhor Alterosa, a tua semana que todos os dias, 3:30 da manhã, eu acordo sem ninguém me chamar, sem celular tocar. E quando eu acordo, o Espírito Santo diz: vai orar. A tua semana que eu não sei o que é passar um dia dormindo às 3:30 da manhã. E o Espírito Santo fala ao meu coração aqui nesta noite. Se você quiser ouvir, você ouça. Se você não quiser ouvir, você não precisa ouvir. Mas o diabo vai querer tirar alguns daqui nesta semana, dizendo que é lá que está o teu sucesso e a tua grandeza. E o Espírito diz para mim falar para você que não é lá, lá será a morte. Lá será a morte. Mas está tão difícil, pastor. Eu quero algo melhor. Foi o que Noemi, foi o que seu esposo, foi o que seus filhos falaram. Porque em Belém, na casa de pão, não tinha pão. Eles falaram: vamos para Moabe, que lá nós viveremos, prosperaremos, seremos grandes. Só que eles encontraram a morte lá. Ah, como eu queria que você sentisse o que eu sinto no meu coração aqui nesta noite. A morte é que você vai encontrar. Mas aqui você vai encontrar a água que cura, a água que sara, a água que cria, a água que faz você ser exaltado diante dos homens. Deus não vai pôr um revólver na tua cabeça. Deus não vai pôr uma espada no teu pescoço. Mas Deus está lhe avisando nesta noite. Eu tomo meu Deus como minha testemunha. E da responsabilidade que eu tenho nesta noite de falar esta palavra. É aqui que você vai ver os teus sonhos e aquilo que você projetou sendo realizado. Mas lá você vai encontrar a morte. Fique em pé em nome de Jesus.
grupo de louvor está com hino para cantar? Ouça. Aquele grande rio, aquele rio profundo, ele nasce de um borbulho de água. Eu vou voltar a repetir isso com você em pé. É de algo tão pequeno, é de algo tão simples, é de algo tão desprezível, que vai se tornar aquele grande rio. Mas o segredo dele ser um grande rio é porque ele nasce da casa do Pai. É somente na casa do Pai, é somente na presença do Pai que você poderá contemplar as grandes coisas de Deus na tua vida. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça por um minuto. E eu pergunto para você: o que você está procurando, esperando em Deus? Que você acha que você vai encontrar lá fora? Quais são as palavras que o maligno tem soprado nos teus ouvidos? Que está querendo te enganar. Deus, a Bíblia diz que aquilo que olho nenhum ouviu, aquilo que ouvido algum ouviu, aquilo que subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que temem a Ele. Que Deus abra os teus olhos nesta noite, e que você possa contemplar a grandeza de Deus e que Deus tem preparado na tua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Abra os teus lábios e fala com o Pai. Pai, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Igreja, aqui estão todos aqueles que o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra. Senhor, a palavra que tu pões em meu coração, eu verbalizei aqui nesta noite. És tudo que eu espero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Servindo do Espírito Santo, a sua sobre nesta noite. Deixa abrir os teus olhos para você ver a glória dele. Ele é a
Cristo, esta noite o Senhor te revela. Confio em ti.
Em nome de Jesus, diga assim: Deus. Não, mas diga forte: Deus. Em nome de Jesus. Eu não vou sair deste lugar. Eu não vou sair da posição. Ainda que agora seja simples. Ainda que agora seja humilde. Ainda que agora seja como um borbulhar de águas. Mas eu, em teu nome, alcançarei as alturas. As alturas. As alturas. Fala mais forte que você pode. As alturas. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam: abraço teu irmão, se despede dele, profetiza nessa bênção na tua vida.